dar um recadinho pra vocês, que é sobre a nossa lista. O que acontece? Eu precisei fazer umas modificações, tá bom? E eu vou jogar a lista hoje, tá? Da aula de sábado. Aí da aula de hoje eu vou jogar só amanhã. Amanhã não, na quarta. Que é pra dar tempo de vocês conseguirem fazer de sábado, tirarem dúvidas, refazer. Aí depois eu jogo a da aula de hoje. Nós vamos continuar em Física 2, tá? Só que a gente vai para outro capítulo. A gente viu termometria, a gente viu calorimetria. Hoje a gente vai entrar em dilatação, tá bom? Depois de dilatação, a gente vai ir para a parte mais complexa, tá? A gente vai ver hoje dilatação dos sólidos. Na próxima aula, eu vou dar para vocês dilatação dos líquidos, tá? E reforçar um pouco mais com exercícios. Quando a gente acabar de ver dilatação, a gente vai ver o estudo dos gases, tá? E termodinâmica. É uma parte um pouquinho mais complexa, é uma parte que normalmente vocês têm mais dificuldade, tá bom? Mas, acabando essa parte de termologia, a gente vai conseguir, acho que uns 30% da prova de vocês, que é uma parte um pouquinho extensa, tá? Para quem vai fazer EAN e EA, essa partezinha aqui de dilatação também cai bastante, tá bom? É difícil ver uma prova que não tenha, ok? Gente, a aula de dilatação não é muito complexa, tá bom? Mas eu vou dar um pouco mais passo a passo para vocês, pra gente poder ter um tempinho de fazer exercício, de tirar dúvida, tudo isso, tá bom? Chega de papo, agora vamos para nossa aula. É muito simples falar de dilatação. Dilatação o próprio nome já diz. Dilatação vai ser uma variação no comprimento, seja na área ou seja no volume de um determinado corpo, de um determinado tipo de material. E essa dilatação, essa variação que vai ocorrer no corpo, seja de qualquer tipo de material, ela pode, em diferentes corpos, de diferentes substâncias, será diferente. E isso vai ocorrer devido a um coeficiente, que é uma característica específica de um determinado corpo, tá bom? É importante vocês saberem isso. Hoje a gente vai ver dilatação dos sólidos, para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Gente, dilatação, vocês podem entender, gente, como uma variação no comprimento, na área e no volume, tá bom? De uma forma assim mais informal, vocês podem falar que é um aumento no comprimento de alguma coisa, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, um aumento, se assim, para ficar mais informal para vocês, se ficar mais fácil de vocês entenderem. Um exemplo, assim, pode parecer bobo, que eu sempre dou, que é um exemplo que eu observo muito. As pessoas que cozinham, por exemplo, eu gosto muito de fazer cachorro quente. Toda vez que eu faço cachorro quente, eu coloco lá a salsicha pra ferver. E eu sempre passo do ponto, porque eu sou desligada na cozinha. Queima até a comida por causa disso. Eu sou completamente desligada. A partir do momento que eu coloco lá, que eu deixo ferver, e eu me desligo, eu esqueço, passou do tempo. Quando eu volto, ela tá inchada. Vocês percebem que passou um tempo, claro que a temperatura não é a mesma do início, tá? Tá uma temperatura bem maior e, consequentemente, ela aumentou, o tamanho, ela inflou. Isso é um tipo de dilatação, tá bom? Se vocês nunca viram, façam em casa, tá bom? Meninas e meninos, menino que não gosta de cozinhar, pode fazer, que vocês vão ver que o que eu tô falando é verdade, tá bom? Eu acho que é um exemplo mais simples
que tem no nosso dia a dia que eu posso dar para vocês, tá bom? Só que a gente tem uma dilatação que pode ocorrer em várias dimensões. Ela pode ser, que é a primeira que a gente vai ver, linear, que só vai alterar o comprimento, tá bom? O comprimento de alguma coisa. Ela pode ser superficial, que vai ser quando se tratar de uma área, que aí vai ser alterado duas dimensões, o comprimento e largura, e ela pode ser volumétrica, que pode alterar três dimensões, o comprimento, a largura e a profundidade, tá bom? Essas são as três que nós vamos ver hoje. A primeira é a dilatação linear, tá bom? Que ela só vai ter alteração no comprimento. Um exemplo disso, vou colocar aqui uma barra de ferro, tá? Quando ela é aquecida, ela pode estar no comprimento inicial, só essa partezinha aqui, ó, que tá o L com 0. Ela tem um comprimento inicial e depois que ela for aquecida, o comprimento dela vai aumentar. Antes era assim, e depois que eu alterei a temperatura, que ela sofreu dilatação, meu comprimento aumentou. Antes era assim e agora é assim. Esse pedaço aqui, ó, é o meu pedaço que variou. Isso daqui é o que vocês chamam de dilatação. Vocês concordam que esse pedaço aqui, só esse daqui, que é a dilatação, é esse pedaço todo menos esse daqui? Se eu pegar esse pedaço todo aqui e tirar esse daqui, só sobra esse, que é a minha dilatação, tá bom? Ou seja, essa minha dilatação é igual o meu comprimento final, tá bom? Menos o meu comprimento inicial. Ah, professora, por que tá o L aqui? Gente, o L, ele vai representar o comprimento. Tá? O L vai estar representando o comprimento. Quando estiver com o F, vai ser o comprimento final. E quando estiver com 0, vai ser o comprimento inicial, tá? E quando tiver com esse símbolo aqui, é a dilatação, o quanto que variou, ok? Dá um printzinho na tela, que eu vou fazer agora um exemplo. Ah, tá. Esqueci de colocar aqui. Tem outra forma de eu calcular o quanto que variou esse pedaço aqui? Tenho, que é o que mais cai nas provas, que é a minha dilatação igual ao meu comprimento inicial vezes o meu coeficiente de dilatação vezes a minha variação de temperatura. Isso daqui, esse símbolo aqui, a gente chama de alfa, tá? Ele é o coeficiente de dilatação linear para os corpos que sofrem esse tipo de dilatação, tá bom? Um print na tela para vocês copiarem, tá? Agora eu vou fazer um exemplo. Vou fazer o seguinte exemplo com vocês. Uma determinada barra de ferro tinha esse comprimento
tinha 5 metros de comprimento a uma determinada temperatura inicial de 10 graus Celsius. E eu aumentei a minha temperatura, foi para 60 graus Celsius, tá? Meu coeficiente de dilatação linear, gente, o valor do coeficiente, ele é dado para vocês, tá? Em todas as questões. Vocês não precisam saber isso de cor. É 12 vezes 10 a menos 6 e a unidade, que é graus Celsius menos 1. Tá bom? Vamos lá, vou recapitular aqui. Eu tenho uma barra de ferro que inicialmente a temperatura é de 10 graus Celsius, ela media 5 metros. Eu aumentei a minha temperatura para 60 graus Celsius, tá? E o meu coeficiente de dilatação linear é 12 vezes 10 a menos 6. Só que tem o seguinte, se eu aumentei a minha temperatura, houve dilatação linear, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Olha só, houve dilatação linear. Se houve dilatação linear porque eu aumentei a minha temperatura, o meu comprimento variou. Então, deixa eu fazer aqui do lado que é melhor. Antes eu tinha 5 metros de comprimento e depois eu tenho 5 metros mais o que variou depois da temperatura, tá bom? A questão tá me pedindo o comprimento final, tá? Como que eu posso calcular isso daqui? Aí agora eu vou explicar para vocês. Eu só tenho esses dados aqui. Qual é a fórmula que eu coloquei para vocês ter dilatação? A dilatação é o L vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Tá bom? A variação, o quanto que dilatou e depois o comprimento final eu não tenho. Mas eu tenho o comprimento inicial, que foi de 5 metros. Eu tenho o coeficiente de dilatação que a questão deu, que é 12 vezes 10 a menos 6, tá? E eu tenho também a minha variação de temperatura, que antes era 60 e depois, antes era 10, depois foi para 60. Ou seja, a minha variação de temperatura passou a ser 50. Ok? Deixa eu conferir aqui se são esses os dados mesmo, tá? Sim, os dados estão certos. Só que eu vou continuar fazendo aqui a conta. Olha só, vocês têm que se atentar que aqui está em notação científica. Esse 12 vezes 10 a menos 6. Todas as provas que tem questões de dilatação, o coeficiente, seja linear ou superficial, sempre vai ser dado em notação científica, tá? 5 vezes 12, 60. Vezes 10 a menos 6, vezes 50. 50 vezes 60, o ΔL vai ser 6 vezes 5, 30. Colocar os dois zeros, vezes 10 a menos 6.
Olha só o que eu posso fazer. Eu vou pegar esse 3.000, vou escrever em notação científica. Como que eu vou fazer para escrever em notação científica? Olha só, 3.000. A minha vírgula como se estivesse aqui. Eu vou andar com 3 casas para a esquerda. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, o meu expoente vai ser positivo. E se eu andar com ele para a direita, o meu expoente vai ser negativo. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 a menos 6. Que o vezes 10 a menos 6 eu já tinha. Então, vai ficar 3 vezes 10, coloquei aqui, igual, 3 vezes 10, agora olha só, mesma base, com expoentes diferentes, eu faço a soma. Só que olha só, o sinal de menos está no maior, então o meu expoente aqui vai ficar negativo. 6 menos 3, 3. Só que o meu sinal de negativo está no maior, então eu tenho que manter o meu sinal negativo. Menos 3. Vou apagar aqui nesse canto. Vamos lá. Depois de saber que meu comprimento inicial era 5, a minha dilatação foi de 3 vezes 10 a menos 3. Olha só, gente, isso daqui é a mesma coisa que 0,03, tá bom? Porque se eu pegar isso daqui e passar para cá, vai dar isso daqui. Se eu pegar aqui e andar com a vírgula, ó, 1, 2, 3, vai dar 3 vezes 10 a menos 3. Eu preciso saber o caminho de ida e o caminho de volta, tá bom? Isso é importante. Eu tenho que a minha dilatação foi isso. E eu quero saber o meu comprimento final. Bom, a minha dilatação, ela também é o meu comprimento final menos o meu comprimento inicial. Eu já tenho esses dois dados, tá? Minha dilatação foi 0,03. Deixa eu apagar aqui para poder melhorar o espaço. Vou apagar essa parte aqui também para poder melhorar o espaço. A minha dilatação é o meu comprimento final menos inicial. A minha dilatação a gente já achou 0,03 igual. O meu comprimento final é o que eu quero saber. Por isso que eu deixei ele aqui. Menos o meu comprimento inicial, que a questão deu, que é 5. Eu vou pegar e passar esse 5 para cá, tá bom? Vai ficar 5 mais 0,03 igual ao meu comprimento final. Então, o meu comprimento final vai ser 5,003. Qual é a unidade? No início ele te deu em metros, então no final a sua unidade também vai ter que ser em metros. Cara, isso daqui é a base para sua prova, tá bom? Para continuar, a gente vai agora ver a dilatação superficial, que é a alteração da área, que vai ser a alteração das duas dimensões, comprimento e largura.
seguinte situação. Eu vou fazer aqui um quadrado representando uma chapa de ferro qualquer, tá? E eu vou colocar aqui, vou deixar um quadrado não, vou deixar em forma de retângulo, que é melhor. E eu tinha as seguintes dimensões, A e B. Quando eu calculava a área do retângulo, como que a gente fazia? A área do retângulo é A vezes B. Só que se eu tive dilatação porque aumentou a temperatura, se houve dilatação da área, quer dizer que eu estou com uma área maior. Só que se eu também estou com uma área maior, eu alterei essas dimensões. O que aconteceu? Demonstrar, pelo menos na escala que teve a variação, eu vou ter o meu comprimento inicial, o que tinha antes, mais o que variou depois da minha dilatação. Mesma coisa vai ser na minha largura. Eu vou ter o que tinha antes da dilatação, mais o que eu tive depois da minha dilatação. É sempre assim, tá? Eu vou fazer de forma análoga o que eu fiz na dilatação linear, que é o seguinte. A minha dilatação superficial, eu vou colocar o A de área, mas normalmente em alguns livros vocês vão ver com S. A minha dilatação vai ser a área inicial vezes o beta. O beta é representado por essa letra aqui, tá bom? Que ele significa que é o coeficiente de dilatação superficial, que é quando você tem alteração da sua área, vezes a variação de temperatura, ok? Sendo que o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Uma coisa que vocês perguntam muito: tem relação do coeficiente de dilatação superficial com o linear? Tem. O beta, ele é 2 vezes o alfa, tá bom? É importante vocês saberem disso. Agora eu vou fazer um exemplo. Outro detalhe também. Vou colocar aqui embaixo. A minha variação, deixa eu ver se vai pegar. Vai. A minha dilatação da área é igual à minha área final, menos a minha área final, menos a minha área inicial, tá bom? É importante vocês saberem também isso. Vou apagar para a gente poder fazer um exemplo. Olha só, a gente vai ter uma placa de ferro com uma área inicial de 400 centímetros quadrados, tá bom? E vai ter uma variação de temperatura. Ele já te deu nessa questão
já a variação pronta, de 30 graus Celsius. Você não vai precisar calcular essa variação. E o coeficiente de dilatação superficial, que é igual a 5 vezes 10 a menos 6, tá bom? E ele deseja saber a área final. Vai ser muito parecido com o que a gente fez antes, só que agora a gente vai estar tratando de área, né? Só que, como eu falei, esse valor aqui, gente, o coeficiente de dilatação superficial, vocês não precisam saber. Esse valor é dado nas provas. Como que a gente vai calcular isso? Olha só. A dilatação superficial, eu coloquei A no início, então vou colocar A também aqui. É igual a minha área inicial, né, que eu falei antes, vezes o beta, vezes a variação de temperatura. Eu coloquei esse aqui porque tá em graus Celsius, tá? A minha variação da área é igual. Minha área inicial, a questão já te deu, que é igual a 400 centímetros ao quadrado, vezes o beta, que já te deu, que é 5 vezes 10 a menos 6, vezes 30, que é a variação, ele já te deu a variação. Agora, olha como você pode calcular isso. Novamente, apareceu aqui em notação científica esse número, tá? Se vocês estão com dúvida, dá uma treinada, porque nesse assunto, o coeficiente só aparece assim, em notação científica, tá? A minha variação da área. Vamos lá, 400 vezes 30 vai me dar 12.000 vezes 5 vezes 10 a menos 6. Eu vou pegar esse 12 e vou escrever ele em notação científica, tá? Para poder simplificar o cálculo. Então, vai ficar 12 vezes 10 elevado a 3, vezes 5 vezes 10 a menos 6. 12 vezes 5 dá 60. 60 vezes 10 a menos 3. Porque o maior número, o maior expoente está com sinal negativo. Terminou aqui? Não. Eu quero saber a minha área final, tá bom? Vou apagar essa parte dos dados para poder continuar o cálculo. Isso daqui é a mesma coisa essa variação da área é a mesma coisa que 0,060, tá bom? Porque se eu andar aqui, 1, 2, 3, eu vou ter 60 vezes 10 a menos 3, tá bom? É a mesma coisa. Aqui eu vou só substituir. Minha variação da área é a área final menos a área inicial. A área final é o que eu quero saber. Só que eu já tenho esse valor aqui, ó. A da variação, que é 0,060, igual a área final, que eu quero saber, menos a área inicial. A área inicial ele já te deu na questão, que é 400. Gente, agora aqui é só cálculo matemático. Vou passar esse 400 para cá. 400 mais 0,60 igual a minha área final. Ou seja, minha área final vai ser 400,060. Só que, qual vai ser a unidade? É isso que é importante vocês saberem. Como a questão me deu tudo em centímetros, a minha unidade vai ser em centímetros aqui. Só que eu teria que prestar atenção no seguinte:
Se fosse uma questão objetiva, que acontece muito na prova da EA, questões objetivas, e nas alternativas, eles te darem as respostas em unidades diferentes. Por exemplo, você tem um enunciado todo no sistema com unidades em centímetros, mas nas alternativas tá tudo em metro. Aí o que você faz? Você faz o seu cálculo normal, tá bom? No final você pega e você passa para metros. Ah, professora, é sempre que eu vou ter que transformar para metros? Não, não é sempre. Isso só vai ser em caso de, se a questão te pediu, numa questão discursiva, ou numa prova objetiva que você está vendo que as alternativas estão em metros, tá bom? É importante vocês se atentarem a isso. Vamos lá, dar um print na tela, para a gente ir para o último tipo de dilatação volumétrica, que é um pouquinho mais complicado. Lembrando que todos esses tipos de dilatação que a gente está vendo, dilatação linear, dilatação superficial, a gente está vendo dilatação de sólidos, tá? A gente ainda vai ver nas outras aulas dilatação dos líquidos. A dilatação volumétrica, você vai ter alteração em 3 dimensões, né? Que vai ser altura, comprimento, profundidade. Você vai ter alteração na base, na largura dela, na altura. Isso daqui, gente, vocês não são obrigados a saberem calcular, pelo menos nesse tipo de exercício aqui. Não são todos que vai pedir para vocês calcularem volume, tá bom? Porém, é bom vocês darem uma olhada em geometria espacial, para vocês poderem saber como calcula esse tipo de volume, tá bom? Vai ser essencial. O que acontece? Você tem alteração na sua temperatura, você pode aumentar ela, e isso vai ter uma variação no volume. Um exemplo mais simples do dia a dia é quando você coloca uma garrafa para congelar. E se você coloca ela até a boca e depois que você tira, você percebe que teve essa dilatação, que deu aquela inchada, tá bom? Isso significa dilatação volumétrica, ok? Depois disso, você pode... Eu tinha um volume inicial. Quando tem a alteração da temperatura, eu estava uma temperatura inicial, nesse caso, e depois, quando eu vou para outra temperatura final, o meu volume vai estar alterado. A gente vai representar sempre pela letra V, tá bom? Mas se vocês quiserem colocar outra letra, vocês podem colocar, tá bom? Isso é questão convencional mesmo. Agora, como que eu calculo a minha variação de dilatação? A minha variação de dilatação é meu volume final menos o volume inicial. Mas, como a gente se trata de dilatação volumétrica, a gente também tem o gama, que é representado por essa letra, que é o meu coeficiente de dilatação volumétrica.
que a gente também tem outra forma de calcular essa dilatação, que é o ΔV igual ao V inicial, que é o meu volume inicial, vezes o gama, vezes a minha variação de temperatura. Lembrando, esse coeficiente aqui, o gama, ele também é dado na prova. Vocês não precisam saber isso de cor. Para finalizar, fazer mais um exemplo aqui. Outro detalhe, assim como vocês perguntam se o beta tem uma relação com o alfa, o gama também tem. O gama, ele é 3 vezes o alfa, tá bom? Um exemplo aqui bem simples, uma barra de ferro, só que essa barra de ferro, ela não tem só o seu comprimento. A gente vai levar em conta comprimento, largura e altura. Ela tinha 20 centímetros de comprimento, 10 de largura e 5 de altura. Tá em centímetros a unidade, tá bom? E a questão deseja saber, olha só, eu tenho meu volume inicial, tá bom? Que você consegue calcular aqui. A minha temperatura inicial, ela é igual a 20. E a temperatura final é igual a 50 graus Celsius, tá, gente? E o valor do gama, vou colocar aqui em cima, é 15 vezes 10 a menos 6. E a questão deseja saber quanto foi que essa barra variou com a alteração da temperatura dela. Só que olha só, eu preciso saber, através dessa fórmula aqui, o meu volume inicial. Só que olha só, o volume inicial, ele não te deu, mas você pode calcular. O volume inicial do retângulo, o volume, dependendo de ser inicial ou não, de um retângulo é sempre base vezes a largura vezes a altura. 20 vezes 10 vezes 5. O meu volume inicial aqui vai ser 1000 centímetros ao cubo, tá bom? Quando for volume, se tratar de volume, não é mais ao quadrado, é ao cubo. É importante vocês saberem disso. Vou apagar o desenho, mas eu vou deixar os dados aqui do lado. A minha variação de temperatura vai ser 50 menos 20, que ele já deu aqui os dados. Então vai ser 30. E eu desejo saber o ΔV. Agora eu já posso calcular o ΔV. O ΔV é igual a 1000. Eu vou colocar esse 1000 em notação científica para vocês acostumarem. Que vai ser 1 vezes 10 elevado a 3 vezes o gama, que o valor que ele já deu, que é 15 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 30. Eu vou colocar esse 30 em notação científica também, que é 30 vezes 10, tá bom? Para simplificar os cálculos. 3 vezes 5 vezes 15 vai ficar assim, ó. 3 vezes 5, 15,
vai 1, 3 vezes 1, 3, com mais 1, dá 45, vezes 10. Só que o expoente, o sinal do maior está no menos 6, então vai ficar menos 5. Então, como aqui só sobrou 1, vai ficar 45 vezes 10. Novamente, o expoente negativo está no maior, então vai ficar menos 2. Ah, lembrando da unidade. O seu ΔV tá em centímetros cúbicos, porque a questão te deu assim. Se a questão pedisse para você calcular o volume final, teria como calcular o volume final? Teria. É só você lembrar que ΔV também é volume final menos o volume inicial, tá bom? É de forma análoga às outras dilatações que a gente já fez, tá? Gente, nossa aula termina aqui, tá bom? Fiz todos os tipos de dilatação de sólidos e um exemplo de cada tipo. E quarta-feira vocês vão ter a lista na plataforma para vocês, tá bom? Um beijo e bom estudo, tá bom?